gente pode abrir um parêntese, né? É muito difícil a inclusão no Brasil, porque o professor tem que estar preparado para um Nossa, conjunto de deficiências muito grande. Uma pessoa que tem TDAH, autismo ou uma deficiência intelectual. Então, são muito vasto, né? muitas deficiências em uma sala de aula só. Então, o professor ele realmente tem que ter uma formação que está diferente da que é oferecida. Estamos começando agora mais um episódio de Café e Neuro no Congresso Autismo Sem Fronteiras. Estou aqui com mais uma presença ilustre, Aida Brito, psicóloga, mestre, analista de comportamento e doutora em educação. Esse episódio, Aida, eu trouxe aqui Promete, minha né? colinha com as perguntas que os pais me Tá bom. fazem, que eu Aí eu acho gostei. que vai ser muito bom, muito produtivo. Vamos lá. Aida, vou começar já pegando na dor dos pais. Qual que é o maior erro que as escolas cometem ao tentar incluir uma criança com autismo? Bom, eu acho que o maior erro é não estar junto com uma equipe que acompanha essa criança. Eu acho que é tentar fazer tudo isso de uma forma isolada, sem consultar essa equipe, né, sem fazer um planejamento, uma avaliação dessa criança. Eu acho que esse é o maior erro. Veja que daí deriva outros erros muito importantes. Por exemplo, você está com uma criança que você não está avaliando e não comunga, não troca com essa equipe que acompanha essa criança, essa avaliação, você perde muita informação preciosa para montar um planejamento adequado. Imagina se você, pai, seu filho, né, tem determinados comportamentos de como, por exemplo, ficar extremamente incomodado, irritado com a sirene da escola, Uhum. né? E aí a escola não avalia, a sua equipe não passou essa informação para a escola, e um belo dia toca a sirene e seu filho fica agitado, ou quebra, ou bate. Então, olha como essa troca de informações possibilita, né, com que essa criança seja muito melhor ajudada, muito mais acompanhada, tenha muito mais critério. Então, para mim, eu acredito que o maior erro seja esse, né? A falta dessa colaboração Desse entre a link, escola, essa né, equipe, essa família, eu acho que é fundamental. Sem isso, dificilmente o trabalho vai funcionar. Dificilmente. faz uma diferença É enorme. enorme. Você não conhece a criança, não sabe, É aquilo então que a gente estava falando sobre a particularidade, né. isso, você tem que saber quem é esse aluno e o que você pode fazer por ele. Você só sabe e você só consegue fazer isso se você tiver bastante informação sobre ele. Quem é ele? Como é que ele se comporta? Do que ele gosta? Né? Nossa, Ou quais as dificuldades dele? Então, se é uma criança que tem dificuldade de transicionar e ir para uma sala e para um pátio, como é que as professoras podem saber disso? Então, essa troca de informações, esse conhecimento aprofundado sobre essa criança é o que vai fazer toda a diferença. Sem essa parceria, e dificilmente. pode parecer pequeno, né, para quem Mas olha não de é, fora. não é, Exatamente. não é. Isso mesmo, faz toda a diferença. Né? Então, ter um olhar, uma equipe que participe desta avaliação, dessa troca de informação sobre essa criança, até onde ela pode chegar, o que que ela pode entregar, é muito importante. Imagina, você não sabe nada dessa criança, você não tem nem ideia, você já nem faz a avaliação dela. Como é que é a vida desse Exatamente. escolar lá dentro da escola? Isso Que envolve inferno! nossa, a criança não quer mais ir para a escola, né. Não, de jeito nenhum, não quer, você pode não querer, daí decorre, né, o desfecho disso pode ser uma série de coisas, comportamento problema, comportamentos interferentes na sala de aula, não aprender, imagina, qual o nível de aprendizagem desse Nenhum. sujeito? Então, quantas e quantas crianças a gente vê que tem uma idade, que está no nível de escolaridade e está numa turma com conteúdos completamente distantes do que ela pode aprender. Imagina quantos problemas essa criança pode ter. Ou ainda isso requer muito interesse e comprometimento, né. Então ainda há pouco, né, ela falou do Autismo Sem Fronteiras, assim, eventos como esse trazem um impacto muito grande para a audiência, porque, são muitas pessoas que têm uma estrada mais longa dentro de um percurso científico. Então o nosso papel é encaminhar, né, trazer esse percurso científico para as pessoas e facilitar o acesso delas a esse entendimento. Então, a gente sabe que as escolas enfrentam um grande afastamento da ciência.
isso é a maior verdade, né. Os profissionais, eles muitas vezes não têm acesso, não sabem o que fazer, nunca escutaram sobre, por exemplo, análise aplicada do comportamento, ou tem uma Exatamente. distância, ou tem uma certa repulsa sobre determinadas formas de aplicação científica, porque acredita que a escola não é espaço de oferecer, ciência. Então, eventos como esse aproximam essas faces da Sim. mesma moeda, né, e a gente só vai ter mudanças de cenário se a gente conseguir aproximar mais esse público, Disseminar muita informação, né. disseminar muita informação. O Aida, a gente fala tanto de acompanhante terapêutico, tem monitor, mas qual que é o papel do professor polivalente dentro da sala? Maravilhosa essa sua questão. E olha, Sim. por mais incrível que possa parecer, as famílias têm muita dificuldade de entender isso, né, as próprias professoras têm dificuldade de entender isso, mas vamos partir do princípio da seguinte questão: você é professor, recebe um aluno, assim como todos os outros alunos que você tem na sala, qual o seu papel? Não é produzir, as atividades, provas, transmitir esse conteúdo, fazer com que ele aprenda, acompanhar se ele aprendeu ou não? Então, o seu papel com o aluno com deficiência é a mesma coisa, a mesmíssima coisa, só que nós entendemos que dentro da escola há um acesso difícil a essa informação, ou das muitas vezes o professor realmente não tem informação suficiente. E aqui a gente pode abrir um parêntese, né, é muito difícil a inclusão no Brasil, porque o professor tem que estar preparado para um Nossa, conjunto de deficiências muito grande. Uma pessoa que tem, TDAH, autismo ou a deficiência intelectual, então são muito vasto, né. muitas deficiências em uma sala de aula só. Então o professor, ele realmente tem que ter uma formação que está diferente da que é oferecida, porque nas universidades, para os cursos de pedagogia, se oferece muito pouco ainda de estratégia científica, né, de explicar estratégias, né, de acurácia científica para esse professor. Então o professor muitas vezes fica sem saber o que fazer. Que é o que Daí a aquela gente sua pergunta, né, quanto mais informações, né, a gente uhum. partilhar, melhor vai ficar para ele. Mas o professor é o agente da mudança. É ele que é o responsável por produzir a aula, produzir o plano de educação, de inclusão. Ele é o responsável por pensar nas tarefas, pensar nas atividades propostas. Agora você, professor, que está me escutando, imagine você sozinho nessa. Nossa, Então, quanto mais você se abrir para os parceiros, para a família, melhor vai ser esse processo. Esse processo, eu costumo dizer, ele é trabalhoso, ele não é difícil, não é impossível, ele é trabalhoso. No momento que você abre, aí esse trabalho diminui, né, mas é o professor, sem dúvida nenhuma, o grande orquestrador de olha. toda a inclusão desse indivíduo. Nossa, que informação importante. Sim, sem dúvida. Imagine, o professor é que conhece aquele aluno, ele é que é capaz. Os acompanhantes terapêuticos, quiçá mediadores, que estão lá para ajudar, eles vão te ajudar nesse processo, né? Nessas dificuldades de comportamento, banheiro, transições, eles podem te ajudar, mas quem Sim, planeja a vida do aluno é você, professor. é você, professor. A gente não pode também, né, delegar, Não jogar pode. tudo aí, porque muitos pais judicializam e querem aquela pessoa do lado, mas Isso, realmente a gente não isso, pode isso. esquecer esse papel. É, claro, porque o pai, ele quer, né, as escolas ainda estão carentes dessa formação, então há uma contraforça, há um duelo, uma briga. Então, momentos como esse, tanto do congresso como com você, né, essa beleza aqui, é que fazem com que essa informação chegue de forma mais rápida a esse profissional, a essa família, dizer que é possível, você pode, calma, respira, não precisa Respira. essa briga de É força, uma né. grande parceria, que É uma seria o grande mundo e assim, ideal. isso, e se essa parceria sai, é melhor para todo mundo, é melhor para todos os Pra lados, para a todo família, mundo. para a equipe, para os professores, é Ah, melhor para todo mundo. Então, é exatamente. essa força que a gente faz para que essa coesão aconteça dentro das Perfeito. escolas. É. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, na criança, por exemplo, autista nível 1 de suporte, Ok, que tem um bom potencial ok. cognitivo, isso já é suficiente para a gente achar que na aprendizagem vai sempre estar tudo bem? Muitas vezes não.
Quando você fala que ela tem um bom potencial cognitivo, ela pode ter muitas barreiras. Ela pode ter, por exemplo, muitos aspectos de regulação emocional que estão muito ruins. Ela pode ter uma inabilidade social tremenda. Então, vamos pensar nesses 2 campos. Ela pode ter muitos problemas de regulação emocional, que vão precisar ali de muitos ajustes dentro das rotinas dela, de um trabalho de adaptação para essas rigidezes, né, que vão aparecer ou que podem aparecer, porque isso algo que tem ou não tem, ela tem um degradê, né, Sim. durante o comportamento daquele indivíduo. E vamos imaginar que esse indivíduo que você se referiu tem um problema de habilidades sociais. Então, pode ser que no campo acadêmico, no aprendizado, na tarefa, na exposição, ele pode estar muito bem, mas no resto ele pode estar muito ruim, né? E aí a professora ou a escola encontra muita dificuldade de como fazer ele trabalhar em grupo, se trocar com um colega, fazer uma pergunta na sala de aula, responder uma pergunta de forma adequada, fazer uma transição, estar regulado emocionalmente. Então, existem outras esferas que podem caber de intervenção para esse indivíduo, não só a esfera pedagógica. É o que o Júlio ontem estivemos juntos jantando, né, ele estava falando sobre toda essa rede, né, que Isso, não adianta a gente focar só em uma coisa, tudo que vem ao redor do comportamento dessa criança vai perfeito, influenciar no perfeito, aprendizado. perfeito. Eu costumo sempre dizer assim para os pais ou os professores que me acompanham, eu digo: "Pensa que você pode dividir em áreas distintas aquele indivíduo o comportamento daquele indivíduo. Então tem uma área acadêmica que você tem que olhar. Então, ele está bem, os alvos acadêmicos estão esperados para ele, ok? Então, você pode pensar em fazer adaptações mínimas para esse indivíduo. Mas ele não está bem, ele precisa desenvolver habilidades pré-acadêmicas, por exemplo, ele precisa aprender a sentar, a olhar para um quadro, olhar para o professor. Então, você pensa nesse Perfeito. universo. O segundo universo é ele sabe se desenvolver dentro da sala, as mecânicas de sala de aula, ele sabe colocar a mochila no lugar, pegar a agenda, entrar numa fila, ir ao banheiro, ele sabe essas mecânicas, essa rotina, é uma segunda grande área. A terceira grande área, ele está bem com os colegas em relação às habilidades sociais? Então isso tem que ser olhado. A quarta grande área, ele está bem em relação aos aspectos motores? Ah, eu ia Porque falar isso para isso você. é Eu ia impactante. Ele consegue cortar com a tesoura, Aham. segurar no lápis, levantar, correr, saltar, porque isso vai ser necessário também dentro dos quesitos, dentro da participação acadêmica, né. E o último item que eu acho imprescindível é: você está preparado para olhar para todas essas áreas e dizer se ele é capaz de avançar ou não aquela turma, aquele ano? Isso é uma tarefa dificílima para a Nossa, escola. Então, o que é faz? Ela olhar para o seu filho e para o meu filho com deficiência e dizer: ele é capaz agora de sair do segundo ano para o terceiro. E se ele é capaz de fazer, o que está adequado? Ou se ele não é capaz de fazer, o que eu preciso fazer para ele avançar? Então isso é muito difícil realmente de avaliar numa situação escolar, é muito amplo, é né. muito Que ampla. inclusive era a próxima pergunta, como que os pais podem avaliar? Porque às vezes, ele está incluído, tá lá dentro da escola e tá tudo bem, mas como que eles podem Perfeito, ver perfeito. se isso está realmente acontecendo? Então pai, eu digo para você, a primeira coisa que você tem que fazer como família é, seu filho foi avaliado de maneira adequada na escola? Avaliaram essas áreas, por exemplo? Porque a escola pode dizer: "Aqui a gente não usa protocolo de avaliação". Tudo bem, ok, mas ele foi avaliado nessas áreas para eu entender se ele está chegando agora e eu acompanhar durante ao longo do ano, ele melhorou nessas áreas? Então a gente costuma muito falar que o indivíduo tem que ser comparado com ele mesmo. Ele melhorou em relação a ele mesmo nesse processo? E o quanto dessa melhora é o suficiente para a escola dizer: ele tem competência para avançar. Então a família, você que é família, tem que acompanhar. Ele foi bem avaliado? Cadê essa avaliação? Essa avaliação tem um planejamento para esse acompanhamento? Então fiquem de olho nessa avaliação, porque vocês só sabem, a escola só sabe, nós só sabemos se ela é capaz de avançar se eu tenho uma avaliação. Aí, Sem isso, você não. vê o papel da cobrança, né, dos pais.
tem que ter, não tá tudo bem e Um fica acompanhamento. é É, uma tem que ter. cobrança. Porque agora para vocês, né, pais, a gente precisa de vocês. A gente sabe que o melhor resultado, do trabalho da criança, do adolescente, enfim, desse É. indivíduo, o melhor resultado é quando a família acompanha. Nossa. Sem a família não há resposta. Então, se você coloca na escola, E deixa, entrega para o terapeuta, delega, né. "Ah, eu não vou porque eu não sei". Eu não estou dizendo que você tem que saber fazer Uhum. aquilo, eu não estou dizendo para você acompanhar a terapia, não é isso. É se você é capaz de entender, de perceber, de dizer: "Olha, eu acho que está precisando desses aspectos, você pode contar comigo, eu conto Hum, com você, eu também posso fazer isso em casa, me ajuda". olha aí. Sem a família fazer isso, dificilmente o seu filho vai melhorar, dificilmente. Nossa, essa frase eu acho que é a que mais deve ser disseminada. A gente coloca, não é um peso para os pais, mas realmente essa participação é o que vai fazer a diferença, né, Sem dúvida Aida. nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque assim, ao longo dos anos que eu trabalho, me chama a atenção, claro que isso é uma informação anedótica, eu não estou trazendo aqui uma informação, experimental, né, mas ao longo dos anos, esses meus 30 anos como profissional, o que eu vejo é aquela família que é mais presente, repito, não é aquela que está olhando lá o plano, "Ah, não fez isso, não fez aquilo", não é isso. É aquela família que está mais presente, que doa algum momento para o filho, para trocar isso. O que que eu preciso fazer para ele melhorar no banheiro ou com um amiguinho? Eu posso chamar um amiguinho para cá? O que que eu posso fazer? Não é muita coisa, mas aquela família que não troca, ou que não faz delicadamente ou pontualmente esses acompanhamentos, é sempre o caso que está mais distante do sucesso. Ô Aida, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né, com o Lucelmo, ele falou do isso acontece tanto, a criança vai, meia hora, vem buscar, vai, meia hora, vem buscar. O que que a família deve fazer nessa situação? Difícil, a pergunta é difícil, né, porque imagina, a família não pegar, porque o "vem pegar" significa que ali aconteceu algum problema, a escola ainda não é capaz de assumir, né, esse conjunto de problemas que pode estar acontecendo. Imagina você dizer para uma mãe não pegar, sabendo que o filho está lá numa situação difícil, né. Eu acredito que aí, óbvio, é pegar a criança, mas sentar com a escola e dizer quais os pontos de dificuldade, o que que a gente pode fazer, o que que está faltando, que eu posso correr atrás também, o Sim. que que vocês, parceiros da escola, podem correr atrás para me ajudar. Então, mais uma vez, essa É troca, uma né, parceria, não tem jeito, é né, uma não tem parceria. jeito. Queria saber, essa pergunta é de um pai, de vários pais, na verdade. O papel da escola, na criança que necessita do comunicador, a comunicação alternativa. Eu acho que é essencial, a Mas gente tem que usar. obrigatoriedade? Olha, eu vejo que sim, eu vejo que sim. Sabe por quê? Porque se eu tenho um recurso que pode me ajudar nessa comunicação, e esse recurso, ele pode transformar essa vida, impactar na qualidade, eu acho que a gente tem que entender o porquê que pode ser feito para essa família adquirir isso. E hoje, se a gente parar para pensar, esse comunicador, ele pode nem ser uma tecnologia de última ponta, mas pode ser um sistema por troca de figuras, uma prancha de comunicação, Uhum. alguma coisa vai funcionar, né, bem planejada, bem implementada, para que esse indivíduo, esse jovem, essa criança aumente a comunicação. Então eu acho que é essencial, se precisa, tem que ser feita. Aí a gente já está falando também de neurobiologia, a gente já sabe que funciona, que Isso, isso abre o leque, abre portas isso, para a isso, criança. isso, tem que ser feito, não dá. Eh, Vamos encerrar. Eu queria te perguntar qual que é o maior conselho hoje, então, que você daria para o primeiro passo aí para as famílias? A gente falou bastante, né, do que fazer em várias situações, mas um primeiro passo para as famílias que sofrem com a Eu falta de acho inclusão. eu acho que para as famílias, é fazer esse acompanhamento mais próximo na escola, é estar presente, é fazer essa troca, né, é olhar para o profissional que está com ele, para o professor, mas não olhar do ponto de vista somente da crítica, não. Mas o que está faltando para ele? O que que eu posso também trazer para que ajude e colabore nesse crescimento? Porque
sem essa parceria vai ficar mais difícil. Eu sempre falo: "Vamos conversar com amor e carinho, não vamos chegar já peitando, É. você tem que fazer". É muito amor e É carinho, né, muito nessa amor e parceria carinho, tem que ter, bilateral. tem que ter essa troca, porque senão o caminho vai ficar mais difícil. Poderíamos também, o que eu tô falando para todo mundo, nossos podcasts estão tão curtinhos, mas poderíamos fazer parte 2, 3 e 4 e 1000, que tem muita coisa para ser Eu que falado, né, ainda. agradeço, eu estou muito feliz Muito de estar aqui, querida. obrigada Obrigada a pelo seu vocês. tempo, por você Imagina, estar aqui no Café em eu que Neuro. agradeço. Espero ter muitas outras oportunidades. Teremos.